Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Seguimos com o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, ao lado, sempre ao lado das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. Acompanhem esta série especial em nosso canal no YouTube ou nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcast e Apple, entre outros. Siga o Espírito do Evangelho nesses aplicativos. Bem, voltamos aqui ao Nosso Lar, obra psicografada em 1943 por Francisco Cândido Xavier, e cujo autor espiritual é André Luiz. No episódio anterior, o capítulo 7, Explicações de Lísias, descobrimos que André Luiz ficou 8 anos na Zona Trevosa. Outra revelação importante é que a mãe dele teve papel destacado no socorro ao filho. André quer rever a mãe, mas ela está em um plano espiritual superior. Lísias, no entanto, diz que um dia os dois poderão se reencontrar. Um capítulo muito interessante que nos permitiu analisar, a partir do Livro dos Espíritos, a questão dos reencontros eventuais de amigos e familiares no plano espiritual. Agora vamos seguir na leitura comentada do livro Nosso Lar. Links para o capítulo de hoje e demais referências mencionadas no programa estão na descrição do episódio. Então, vamos lá. Capítulo 8, Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Olha aí, André Luiz, então, dizendo que está passeando, vai fazer um city tour pelo Nosso Lar na companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Sandra Curado. Aqui André Luiz está contente, né? Que ele deu aqui a sua primeira saída em Nosso Lar, passeando com Lísias. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a frase: não havia sinal de inércia ou ociosidade. Então, isso nos mostra que na vida espiritual realmente não há espaço para a inatividade nem para a desocupação. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, item 12, diz assim: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na desocupação contemplativa, pois seria uma eterna e tediosa inutilidade. Ao contrário, a vida espiritual, em todos os seus graus, é uma constante atividade, mas atividades isentas de fadigas. Então, vale lembrar que na espiritualidade, toda atividade ela é mental, é intelectual, e uma simples conversa edificante já é considerada um trabalho no bem. E continuando, André Luiz nos conta que, apesar do lugar ali estar repleto, ele sente uma vibe bem tranquila no local. Isso porque esses espíritos que transitam por ali, eles já têm consciência da importância de manter elevado o padrão vibratório, de manter a mente em equilíbrio. E isso ajuda a tornar o ambiente espiritual em um lugar energeticamente saudável e assim aprazível, como ele descreveu para a gente. Então, André Luiz está aqui descrevendo, ele parece que as vias públicas estavam repletas, as pessoas estavam bem apressadas. Eu fico me lembrando assim uma rua aqui em São Paulo, uma avenida, as pessoas andando assim, todas muito movimentadas. Bom, e aí ele continua a descrição. Incumbia-se o companheiro de orientar-me, ou seja, o companheiro era Ulisses, né, de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, ou, como diz o dicionário, conjectura, que quer dizer deduções, esclareceu Lísias solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes,
ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há, então, em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntei, diz aqui o André Luiz. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Sandra Rodrigues. Então, aqui, o Lísias está explicando para o André Luiz como é essa organização dos serviços no nosso lar. Ele fala que eles têm um governador espiritual, que tem 6 ministérios e que a colônia é essencialmente de trabalho e realização. E como é que eu vejo isso? Nós já falamos algumas vezes aqui sobre o trabalho no plano espiritual e, inclusive, vimos isso no Livro dos Espíritos. Quando Lísias falou sobre os ministérios, eu me lembrei das muitas equipes espirituais que nos auxiliam. Por exemplo, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, sempre procuramos realizar no mesmo dia e horário, pois sabemos que tem uma equipe que nos acompanha. Nos ligamos às equipes de limpeza e higienização de ambientes, às equipes do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação da água, assim como também existem as equipes protetoras do Alto Passe, e muitas outras, e esses são só alguns exemplos para vermos a quantidade de trabalhadores do bem. Então, todo esse trabalho do plano espiritual precisa de uma organização. Não dá para pensar que cada um age da forma que quiser, seria uma bagunça. Na Revista Espírita de abril de 1859, Allan Kardec nos fala que os espíritos têm sim ocupações, e tem um trecho que diz assim: quando as circunstâncias o exigem, reúnem-se em conselho, deliberam sobre o caminho a seguir, segundo os acontecimentos. Dão ordens aos espíritos que lhes são subordinados e, em seguida, vão para onde o dever os chama. Essas assembleias são mais ou menos gerais ou particulares, segundo a importância do assunto. Nenhum lugar especial e circunscrito está destinado a essas reuniões. Então, por este trecho, nós podemos entender que existe sim uma organização, uma combinação sobre o trabalho a ser realizado, uma hierarquia, porque ele disse que os espíritos dão ordens a outros espíritos que lhes são subordinados. Tanto André Luiz como Allan Kardec nos falam sobre esse trabalho organizado. Allan Kardec não nos dá tantos detalhes, mas o mais importante nisso tudo é perceber mais uma vez como o plano espiritual trabalha com amor e com bondade, e estão sempre presentes e ativos em nossas vidas. Como eu já falei agora há pouco, Kardec também nos diz nesse trecho da Revista Espírita que não tem nenhum lugar específico para essas reuniões ou assembleias acontecerem. E eu acho que o Antônio vai querer falar um pouquinho sobre isso. Bom, sobre esse artigo, o quadro da vida espírita, que é o nome desse artigo, que foi publicado lá, como você bem mencionou, na Revista Espírita, em abril de 1859, tem realmente, Kardec não fala para nós como funciona, ele não dá detalhes. Ele fala apenas que há lá algum tipo de subordinação, existem grupos que se reúnem para determinadas tarefas, mas ele não entra no detalhe sobre como seria essa organização. E essa omissão, aí eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho,
Por quê? Porque essa omissão provavelmente deve-se ao fato de Kardec não ter segurança, naquela época, não ter tido a segurança para esclarecer o funcionamento do mundo espiritual. Kardec só publicava o que havia sido referendado por vários espíritos, e não apenas por um espírito. E tudo isso com observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Então, era um processo intelectual de Kardec lá muito intenso. E a esse processo, o nosso querido codificador chamava de controle universal do ensino dos espíritos, que está detalhado lá na introdução, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Introdução, no item 2. E lá, nesse trecho, Kardec diz o seguinte: um depoimento isolado, veja, frase de Kardec, um depoimento isolado de um espírito não tem valor. Agora, se houver concordância com mensagens de outros espíritos, aí a situação muda de figura, diz aqui o nosso querido Kardec. E ele fala o seguinte: essa verificação universal, por que é importante isso? E ele fala, essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que no porvir se encontrará o critério da verdade. Então, só com esse cuidado é que nós vamos poder chegar a ter certas certezas em relação à doutrina espírita ou às novidades que surjam. Portanto, Kardec não conseguiu estabelecer a verdade sobre o funcionamento do mundo espiritual. E é este cuidado que precisamos ter quando lemos descrições vindas de um espírito só, por exemplo. Particularmente, desde que li pela primeira vez o livro Nosso Lar, há uns 30 anos, sempre me incomodou um pouco essa visão humana de como as coisas funcionavam lá na colônia espiritual. Minha opinião. Não quer dizer que vocês precisam concordar, vocês que estão ouvindo. Está tudo bem, só estou aqui abrindo meu coraçãozinho para vocês. É como se nós adaptássemos a nossa realidade material para uma vida espiritual. E nós vamos ver nesse capítulo, e em outros aqui mais para frente, situações que nos fazem pensar, por exemplo, se André Luiz estava adaptando a realidade para uma descrição que nós pudéssemos entender, ou se havia nesse processo interferências, talvez do médium, a gente não sabe, lembrando que não existe médium perfeito, leiam lá o capítulo 20 do livro dos médiuns, no item 9, ou a interferência do próprio ambiente histórico em que a obra foi escrita. Veremos isso um pouco mais para frente, ainda nesse capítulo, vamos ter outros exemplos do que é essa interferência do período histórico. Mas era só isso que eu queria dizer, só para a gente ter aqui uma correlação, por que Kardec não detalha isso? É uma especulação, a gente não sabe exatamente o que acontece, mas tudo leva a crer que não havia aí uma segurança para ele explicar essa questão. Bom, depois dessa viagem aqui pelo método Kardec de investigação, vamos voltar aqui para o Nosso Lar. Então, o Lísias estava explicando para ele todo o funcionamento dos ministérios e tudo mais. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: ó, diz aqui o André Luiz, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. E aí, Sandra Curado, dá para esclarecer esse parágrafo aqui? Por favor, Antônio. Por favor. Vou tentar. Não é que seja uma tarefa fácil, mas eu vou tentar. Então, para começar, eu vou falar de um assunto que ele eu vou dar uma pincelada, óbvio, porque é, mais uma vez, um assunto bastante vasto e extenso, e que é a criação. A criação é fruto da vontade do pensamento de Deus. Mas o que é Deus? Essa é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz à espiritualidade. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora,
se somos criação de Deus, e como disse Jesus no Salmo 82, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo, então temos na nossa essência o poder da criação. Mas Lísias explica ali a André Luiz que está bem surpreso com toda essa organização que ele vê em nosso lar, que o homem comum, ele desconhece a sua origem divina, ele desconhece as leis da natureza, não sabe que há uma hierarquia nos reinos mineral, vegetal, animal, não sabe que o espírito do homem começa simples e ignorante, e sendo incapaz de usar o raciocínio, ele usa somente o instinto como forma rudimentar de inteligência. E somente ao longo das sucessivas encarnações é que foi desenvolvendo o pensamento contínuo e usando o livre-arbítrio. E assim o homem foi se esclarecendo, adquirindo um potencial mais apurado e sendo capaz de modificar o meio em que vive, até chegar assim como somos hoje. Ou seja, a natureza não dá saltos. Essa é aquela famosa frase que mostra que há um caminho a ser percorrido do estado bruto até a perfeição. Assim como a gente sabe que um fruto precisa de um tempo de amadurecimento, nós também precisamos das sucessivas reencarnações para sairmos do estado de total imperfeição até a plenitude. E no livro A Gênese, capítulo 11, item 8, diz assim: ao mesmo tempo que Deus criou desde todo o sempre mundos materiais, Deus igualmente tem criado seres espirituais desde toda a eternidade. Se não fosse assim, os mundos materiais não teriam nenhum objetivo, e são eles que fornecem aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. O progresso é a meta que devem atingir. Então, o que a gente vê aqui? Que toda essa organização que vimos em nosso lar, ela vem do Criador e está presente em todos os mundos. E a Terra é um laboratório para o espírito colocar em prática o seu poder criador, porém, sempre tutelado pela espiritualidade maior, que o inspira a progredir no caminho da evolução. Principalmente esse pedacinho final aqui, né? Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. E nós falamos muito da influenciação que nós recebemos no plano espiritual maior. Então, muitas vezes nós recebemos uma inspiração que vem do alto. E aqui é o que ele está dizendo, quer dizer, muito do que acontece aqui na Terra vem da inspiração dos nossos amigos, nossos benfeitores espirituais que estão lá, estão nos orientando, nos ajudando de alguma forma aí, com uma inspiração para que nós possamos seguir num determinado caminho, um melhor caminho. Bem, aí o André Luiz agora vai começar a especular um pouco sobre a história do nosso lar. É uma parte interessante aqui deste capítulo. Então pergunta o André Luiz: mas o nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida, diz aqui o Lísias, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Quando o Lísias diz aqui que século XVI, nós estamos falando, então, dos anos 1500, do descobrimento oficial do Brasil, vamos dizer assim, lá pelos portugueses, e a sua ocupação naqueles primeiros anos. E ao ler esse trecho, veio à minha mente, esse trecho aqui do Lísias, falando do século XVI, construção de portugueses distintos, veio-me à mente o título do segundo livro da coleção Terra Brasilis, do escritor, jornalista Eduardo Bueno, que diz o seguinte, esse título do livro: Náufragos, Traficantes e Degredados. Então, pelo título, já adivinhamos quem foram as primeiras pessoas a vir ao Brasil. Né? São os náufragos, os traficantes e os degredados. Os degredados eram aqueles que eram condenados lá em Portugal e vinham cumprir pena aqui no Brasil. Então, vejam que nessa visão de Lísias, os espíritos dessa época, que ele qualifica de distintos, teriam sido os construtores iniciais lá do nosso lar. Só que no próximo capítulo, o 9, Problema de Alimentação,
nós veremos que eles não eram tão distintos assim. Tem lá um barraco no nosso lar que nós vamos saber no próximo capítulo. Mas seguimos aqui na descrição de Lísias. A princípio, tá, Lísias continua falando aqui sobre a história do nosso lar. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Então, ele está querendo fazer uma comparação entre o mundo material e o mundo espiritual, que também lá, para criar qualquer coisa, também você tem que ter uma situação que às vezes é meio difícil para construir, porque há uma dificuldade. Os trabalhos primordiais, ou seja, os trabalhos iniciais lá da construção do nosso lar, foram desanimadores, diz Lísia, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, ou seja, de fino trabalho, misturavam-se às notas primitivas dos silvícolas, os que vivem na selva. Acho que ele está fazendo aqui uma referência aos índios, né? Aos silvícolas do país, e às construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material. Apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. Então, vamos falar um pouquinho aqui, outra questão histórica, né? Eu falei um pouco anteriormente dessa questão da influência do momento histórico em que a obra foi escrita, e me parece que aqui, pela maneira como ele descreve os índios, é uma questão muito própria da época em que o livro foi escrito. Os índios eram considerados culturalmente atrasados, resistentes ao trabalho na agricultura. Alguns até chamavam os índios de preguiçosos, vejam vocês. Mas essa visão era uma visão arcaica, uma visão antiga da história. A visão atual, por exemplo, eu vou pegar aqui o livro O Povo Brasileiro, do antropólogo Darcy Ribeiro, só para vocês terem uma noção da complexidade aqui da cultural dos índios na época, do descobrimento. Ele diz que os índios, na época, plantavam a mandioca brava ou amarga, e ele diz que era uma façanha extraordinária, porque a mandioca brava ou amarga, ela é uma planta venenosa e que precisava ser tratada adequadamente para ficar comestível. Além disso, os índios cultivavam o milho, a batata doce, o cará, o feijão, o amendoim, a abóbora, o abacaxi, o mamão, entre outras plantas. A agricultura, diz aqui o Darcy Ribeiro, assegurava fartura alimentar o ano inteiro para os índios. Além disso, os nossos queridos índios tinham uma estrutura social igualitária e não aceitavam subordinação, tampouco a escravidão. Daí a resistência. Por isso, talvez aí a ressalva de Lísias de que em nosso lar não havia violência ou conflito. Sandra Curado, o que você pode nos dizer a respeito desse parágrafo também? O que você gostaria de mencionar? Então, Antônio, essa frase, por lá, a violência, a guerra, a escravidão, por aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Ela causa bastante estranheza, não é? Porque, na verdade, fala do mesmo espírito que age de uma maneira bem diversa na Terra e no plano espiritual. Mas e por que isso acontece? Porque na Terra, como você acabou de dizer, né, Antônio, ele desperdiçou a sua encarnação, ancorado no ego, na vaidade, na ganância, no poder, e para conseguir esses supostos trunfos, não hesitou em cometer todo tipo de atrocidade, aí, como você mesmo disse, prejudicando o próximo. E chegando na erraticidade, esse mesmo espírito, ele vai despertando para as verdades eternas, vai tendo consciência do seu eu espiritual, da sua missão evolutiva. Mas como ele chegou nesse ponto? Assim como o André Luiz, que por muito menos ficou 8 anos sofrendo no umbral, esse espírito também deve ter tido uma terrível experiência, mas também foi resgatado
e assistido pelos espíritos benfeitores. E assim, desperto para a transformação íntima, o seu maior desejo é poder reparar o mal o quanto antes. E essa oportunidade, ela vem através do trabalho edificante, do serviço no bem. Por isso, essa mudança de postura. Mas isso não significa que esse espírito já está elevado, já está ali um espírito superior. Ele precisará de uma nova reencarnação para expiar todos esses delitos. Ah, legal, né? Uma boa explicação para essa evolução espiritual. Bacana. Muito bem. E aí seguimos aqui, André Luiz descrevendo. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas, que se perdiam no céu. Aqui é praticamente um arranha-céu lá em nosso lar. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou. Lísias, né? Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou. Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável, incansável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene, o que não sofre interrupção. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente eu tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito comemorou-se o 114º aniversário de sua magnânima direção. Em outras palavras, o governador estava há 114 anos no poder. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir, cortar o firmamento, ou seja, as torres cortavam o céu. Sandra Rodrigues. Aqui, no final desse capítulo, o Lísias nos fala sobre esse trabalho abnegado e incessante do governador. Então, nós vemos que o governador é um espírito bem superior aos outros. E na questão 562 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? E a resposta: o que vocês querem da eternidade? A desocupação eterna seria uma eterna angústia. E o Lísias continua falando sobre esse trabalho do governador. Parece que a glória dele é o serviço perene, sem interrupção. Seu pensamento abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Aqui nós podemos entender que ele trabalha incessantemente e pelo pensamento, como o Lísias nos disse. E na questão 563 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. A pergunta é: as ocupações dos espíritos são sem fim? E a resposta: incessante, sim. Porque sempre ativos são os seus pensamentos, pois vivem pelo pensamento. Mas é importante não identificar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis.
Então, eu acho aqui que a lição que nós podemos tirar é mais uma inspiração sobre o trabalho desse governador no bem, como um exemplo. Ele trabalha sem parar, pensando no bem e na evolução de todos que estão lá. E eu fiquei pensando, já pensou se os governantes de todas as nações trabalhassem dessa forma, pensando no bem de todos e não somente nos próprios interesses? Com certeza nós viveríamos num mundo melhor. Mas um dia nós vamos conseguir chegar lá. Pelo andar da carruagem pode demorar um pouquinho, mas com certeza nós vamos chegar lá. Eu não posso terminar sem citar nosso verdadeiro governador, o nosso maior exemplo, que é o nosso Mestre Jesus, que disse assim: não vim para ser servido, mas para servir. E está em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28. E no livro Pão Nosso, do Chico e do Emmanuel, no capítulo 4, cujo título é Antes de Servir, tem um trecho que fala: não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. É isso aí. Não, é isso aí. A Sandra Rodrigues sempre pegando pelo lado mais positivo, é um ser iluminado, a Sandra Rodrigues, e eu tenho que fazer aqui o trabalho do ser pouco, pouco avançado espiritualmente. Eu quero só fazer um destaque aqui em relação... Não, concordo com tudo que ela falou em relação a Jesus e tudo mais, mas eu tenho uma ressalva aqui em relação a essa ideia, e isso eu acho que tem que ficar muito claro para nós, sobre o momento histórico em que essa obra foi escrita. Porque me chama a atenção essa ideia de um governador que fica 114 anos no poder, não sai para trabalhar, um workaholic, tudo isso me chama muita atenção, esse lado, né? De onde vem isso? Ao longo do programa de hoje eu falei muito sobre o momento histórico em que a obra foi escrita e como esse momento histórico pode ter, de alguma maneira, influenciado na hora da escrita, porque nós lembramos que o livro Nosso Lar foi escrito em 1943. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando muito sobre essa questão do governador, estar lá há mais de 100 anos no poder e tudo mais. Fora os ministérios, né? Então, nós temos que lembrar que naquela época, lá por volta de 1943, nós tínhamos muitos ditadores no poder. E aqui, também quero fazer uma ressalva, que eu não estou falando que o governador do Nosso Lar seja um ditador, eu estou só dizendo da ideia de uma pessoa estar muito tempo no poder. Então, é só essa a questão. Então, nós tínhamos na época, por exemplo, só alguns exemplos: Getúlio Vargas no Brasil, Hitler na Alemanha, Franco na Espanha, Mussolini na Itália, Stalin na União Soviética. Por isso a ideia de um líder que fica muito tempo no cargo, longevo, não era de se espantar. Fora que eles ainda tinham alguns apelidos. Por exemplo, Getúlio era considerado o pai dos pobres, Stalin o pai das nações, ou seja, líderes, nesse caso aqui, despóticos, que passavam a imagem de cuidar do bem-estar do povo, de trabalhador incansável. Arrisco até o palpite que a própria estrutura burocrática do Nosso Lar, como ela é apresentada para nós aqui no livro, e a própria Sandra já fez aí alguns comentários anteriormente, a Sandra Rodrigues, com seus ministérios e atividades, tenha também como origem esse momento histórico, essa visão da época que era muito burocratizada, tinha todos aqueles centralismos, o governo só funcionaria se fosse dessa maneira. Então, era só o ponto que eu gostaria de ressaltar. Lembro que é uma hipótese, não estou dizendo que isso realmente tenha acontecido, mas se chama a atenção que pode realmente ter tido, naquele momento histórico, algum tipo de influência na hora da escrita. Me baseando aqui no Livro dos Médiuns, no que Kardec nos fala sobre a questão dos médiuns, tem sempre muita interferência. Não tem médium que não sofre interferência, não existe isso. E, obviamente, essas questões elas são colocadas e eu acho que isso fica muito retratado nesses episódios aqui que nós estamos retratando. Então, vocês ficam com as duas visões. Tem a visão da Sandra Rodrigues, que é uma visão muito plausível, e tem a versão um pouco mais assim, a interferência do momento histórico nessa descrição da parte histórica do Nosso Lar. Aí vocês escolhem o que vocês acham melhor, não escolha nenhuma. Fique à vontade. Seja como for, na próxima quarta-feira, nós vamos para o próximo capítulo. No capítulo 9, problema de alimentação.
problema de alimentação. Promete esse capítulo também. Nós vamos conhecer um pouco mais da história da formação do nosso lar e como que a alimentação teve um papel importante na mudança de comportamento na colônia espiritual. E vamos ver que teve um barraquinho lá, teve uma situação conflituosa. Tudo isso no próximo capítulo, na próxima quarta-feira. Não percam. E agora chegou a vez de conversarmos com os nossos ouvintes. Vocês podem participar enviando suas mensagens para as redes sociais de O Espírito do Evangelho. Acompanhe-nos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e pelos grupos no WhatsApp e Telegram. Aliás, se você quiser participar lá do WhatsApp e do Telegram, desses grupos, os links estão na descrição no YouTube. Vamos começar com a Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra. O que você selecionou de mensagem para nós? A ouvinte Marisa Montanaro enviou uma mensagem muito bacana lá no YouTube. Ela diz que ficou emocionada com a recuperação de André Luiz e fez uma pergunta sobre a prece para desencarnados. Ajuda quando oramos e vibramos para os queridos que voltaram para a pátria espiritual? Pergunta Marisa Montanaro. Provavelmente porque a mãe de André Luiz fez as preces intercessórias para que o filho fosse resgatado na zona trevosa. A pergunta é ótima e o tema foi abordado em um dos episódios do podcast O Espírito do Evangelho, quando foi entrevistado o autor do livro A Morte na Visão do Espiritismo, Alexandre Caldini. Vamos ouvir um trecho do programa 19, conversando sobre a morte, em que ele fala sobre a oração para os desencarnados. Você vai rezar para uma pessoa que desencarnou, a benefício dele ou dela, algumas dicas aí. Em casa, quando você faz evangelho no lar, por exemplo, não peça a presença dessa pessoa, porque a pessoa pode estar meio atrapalhadinha e pode vir e ficar por ali. Então, deseje sempre que esteja bem, que esteja seguindo o seu caminho, que olhe no seu entorno, veja os outros espíritos amigos que ali estão, ali auxiliar no seu desenvolvimento. É sempre dali para frente, não dali para mim, né? Se quer ir numa igreja, num templo, nenhum problema, zero problema, mas não é necessário. Sempre desejando bem, em conexão com aquela pessoa, pelo amor que os une, está tudo certo. É assim que a gente reza, assim que a gente caminha. É mostrar o amor, né? E, de novo, as palavras, para mim, fazem diferença aí. Sejamos sinceros, falemos como a gente fala normalmente. Putz, que legal que você está aí. Agora, espero que você esteja bem, viu? Eu tenho curiosidade de saber como é que você está, onde é que você está, mas acho que você está legal, né? Pô, que bacana, cuide-se aí, viu? Eu faço o maior gosto que você esteja bem, que você esteja encontrando as pessoas que você ama. Tomara a gente possa se encontrar no futuro, mas as lembranças que eu tenho de você são muito doces. Pô, essa conversa é uma conversa homenagem, é uma conversa carinho, uma conversa amor. Você está emanando amor àquela pessoa. Eu imagino esse espírito recebendo aquilo como uma chuva de bênçãos, como se fosse um passe, que de fato é, né? Você está dando o seu amor para aquela pessoa, você está reabastecendo aquela pessoa, você está reforçando os laços que os unem sem apego. Ouvimos um trecho da entrevista de Alexandre Caldini ao podcast O Espírito do Evangelho, em que ele comenta sobre a oração aos desencarnados. Esperamos que esta resposta dele tenha te esclarecido, Marisa Montanaro. E essa conversa, inclusive, ela foi ótima. Essa entrevista foi muito bacana, por isso que nós até dividimos em 2 episódios. O Caldini, nessa resposta, um pouquinho depois, ele também comentou sobre a necessidade de ir ou não aos cemitérios. Ele não é muito favorável, já vou dar um spoiler aqui para quem não ouviu a entrevista, ele não é muito favorável, mas ele explica lá as razões. Se puderem, não deixem de ouvir essa entrevista lá nos episódios 18 e 19 do podcast. Aliás, esse trecho da resposta que ouvimos há pouco teve como origem uma pergunta da nossa querida ouvinte e amiga Célia Pavan, que também nos enviou uma mensagem essa semana, não é, Sandra Curado? É isso mesmo, Antônio. A nossa querida Celinha disse que no capítulo 7, Explicações de Lísias, a principal lição é que durante 8 anos em que esteve na zona trevosa, André Luiz não teve consciência dos pensamentos e sentimentos que alimentava. Ele estava cego espiritualmente. E só melhorou a partir do momento em que começou a despertar para a verdade, diz a Célia Pavan. E ela finaliza dizendo que ficou muito emocionada com a homenagem que fizemos no último capítulo para Cris Senson. Ela disse, minha amiga irmã, que fará muita falta a todos nós. E fará mesmo, Celinha. E, aliás, recebemos muitas mensagens sobre essa homenagem que fizemos para a Cris Senson, como as manifestações da Flávia Queiroz e da Ana Maria Estevam.
E para encerrar aqui o episódio de hoje, o lembrete para que sigam o podcast O Espírito do Evangelho lá no YouTube ou nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple, Deezer, entre outros. É só se inscrever para receber os avisos de novos episódios e assim não perder nenhum capítulo. E quarta-feira tem programa novo, hein? Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.